Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo sequenciado do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver neste estudo, na primeira parte, que nos fala a respeito das causas primárias. No capítulo 2, cujo título é Dos Elementos Gerais do Universo, a questão relativa a espírito e matéria. E as questões que vamos abordar a esse respeito são as questões de números 25, 26 e 27. Questão 25. Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? E os espíritos dão a seguinte resposta: são distintos uma do outro. Quer dizer, matéria e espírito são elementos diferenciados um do outro, distintos um do outro. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, o espírito, para que ele possa evoluir e manifestar todo o potencial que ele tem, ele precisa dessa união com a matéria. É através deste contato que ele irá desenvolver seus potenciais divinos. E aqui Kardec faz uma outra indagação em cima dessa resposta dada pelos espíritos. Item A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Será que o espírito, para se manifestar, ele precisa sempre estar unido à matéria? E Kardec fez uma ressalva aqui nessa pergunta. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Então, vamos à resposta da pergunta de Kardec. Essa união entre espírito e matéria é igualmente necessária para a manifestação do espírito? E os espíritos responderam o seguinte: é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. Então, para nós que não temos ainda a capacidade de perceber o espírito na sua essência, como uma centelha divina criada por Deus, nós não temos ainda capacidade para vermos o espírito naquilo que ele realmente é, uma centelha divina. Então, há essa necessidade de que o espírito se ligue à matéria para que nós possamos observá-lo. Nós, eu que estou aqui falando, e todos nós, somos espíritos e estamos ligados a esse corpo físico que está ligado a um corpo mais sutil, que é o nosso perispírito. E esse perispírito, ele continua após a morte desse corpo mais grosseiro. E nós continuamos ligados à matéria após a morte. Mas só que matéria muito mais refinada, muito mais sutil, que é o nosso corpo espiritual.
Então, quando estamos encarnados, nós espíritos temos o corpo físico denso e temos um corpo espiritual sutil, que nos acompanhará após nós estarmos livres, desencarnados deste corpo material de carne. E aqui Kardec faz uma outra pergunta. 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Vamos ver o que os espíritos respondem. Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então, para nós, a percepção do espírito na sua essência, naquilo que ele realmente é, não nos é possível ainda. Então, nós imaginamos o que vem a ser o espírito, esse princípio inteligente criado por Deus, que é o que nós somos. E Kardec faz uma outra pergunta, 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. E eles, respondendo a Kardec, disseram: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, o universo é composto por três elementos: Deus, Espírito e matéria. Constituem o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Então, nós fazemos parte dessa Trindade universal, que está sob a ordenação de Deus, que é o único ser incriado, é o único ser infinito, não tem nem início e nem fim. E Deus criou o espírito e a matéria. E nessa ligação com a matéria, o espírito faz o seu desenvolvimento. Aprende a lidar e exteriorizar o seu potencial divino. Então, no universo só temos três coisas: Deus, o Criador de tudo e de todos; Espírito, o princípio inteligente criado por Deus; e a matéria, que é o elemento do qual nos servimos para obrar no universo. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Olha, o que nos é dito aqui é que o espírito não tem como atuar diretamente na matéria. O espírito, ele necessita desse elemento intermediário entre a matéria e ele, que é denominado fluido universal. É um elemento mais sutil. Então, o espírito atua nesse elemento sutil, que é a matéria no estado altamente quintessenciado, e daí ele consegue atuar na matéria mais densa. No nosso caso, que estamos encarnados, nós atuamos no nosso corpo físico, que é a parte mais densa.
Mas essa atuação não se dá de forma direta, se dá através de um elemento mais sutil, que nós chamamos de perispírito, que é esse elemento que cobre o espírito, que é fluido, que é muito mais quintessenciado do que a matéria. Porque atuar o espírito diretamente na matéria bruta não é possível. Então, esse fluido universal, que é matéria de uma forma mais sutil e refinada, ele serve de intermediário para que o espírito possa atuar na matéria. E continuando aqui na resposta dada pelos espíritos, embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Esse fluido universal, que é matéria mais refinada, né? ele se diferencia da matéria mais bruta e ele tem algumas propriedades que a matéria não tem. Então, esse fluido universal, ele não é matéria e ele não é matéria bruta, perdão, mas ele, de alguma forma, como ele é mais quintessenciado, mais sutil, o espírito atua sobre ele. E aí essa atuação é transferida à matéria mais densa. Então, nós não atuamos diretamente no nosso corpo físico. Nós somos espíritos. Entre o corpo físico e a matéria, a gente tem um corpo espiritual, ao qual a doutrina dá o nome de perispírito, ou seja, fica na periferia do espírito. Esse elemento mais sutil cobre o espírito e é através dele que o espírito atua na matéria mais densa. Está colocado entre o espírito e a matéria, que é o perispírito, esse fluido mais sutil. É fluido como a matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Olha, o nosso conhecimento ainda é muito baixo, muito pequeno. E cada vez que nós vamos fazendo a nossa caminhada, vai se abrindo um leque de possibilidades, de visão muito mais aprofundada, e nós vamos evoluindo, caminhando para a frente e para o alto, na direção de um ambiente mais sutil, cada vez mais sutil, até o dia que vamos ter a possibilidade de perceber de uma forma mais clara o nosso Pai amoroso e bom. Esse Deus que está o tempo todo conosco. Deus não se afasta de nós em nenhum momento, em nenhum instante. Ele está presente em todo o universo o tempo inteiro. Para nós isso ainda é algo incompreensível, mas é assim que funciona. Deus está presente, sempre. Esse fluido universal ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito
se utiliza é o princípio sem o qual, ou seja, sem ele, a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Sem a ação do espírito, a matéria ficaria ociosa, pairando no espaço. Então, através da ação dos espíritos, criados por Deus, que somos nós, é que a matéria é utilizada. A matéria passa a ter algumas propriedades, as mais diversas. Temos matéria em vários estados. Nós aqui só conhecemos o estado sólido, líquido e gasoso. Mas a matéria, ela não está somente nessas três condições. Nós ainda desconhecemos, praticamente ignoramos quase que tudo. O nosso conhecimento ainda é muito, muito pequeno. A nossa condição evolutiva ainda é de espíritos em provas e expiações. Mas aos poucos nós vamos entendendo o que vem a ser a matéria. E a matéria é o elemento que forma tudo, forma no espaço os mundos, forma o ar, a água, as plantas, os corpos das plantas, dos animais, os nossos corpos, tudo é formado pela matéria. E a matéria sofre, no bom sentido, a ação do espírito. O espírito atua e se utiliza da ferramenta que é a matéria para crescer, evoluir, aprender e um dia chegar à condição de espírito puro. Espírito com uma visão muito mais clara, aprofundada da realidade divina. Um espírito que já não comete mais erros. E Kardec faz aqui uma nova indagação aqui. Item A. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Essa é a indagação de Kardec. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, esse fluido universal é matéria, mas num estado tão sutil, que para nós ele parece que não é matéria, mas é matéria. Então, recapitulando, no universo existem somente três elementos, três coisas. Deus, o incriado, o único ser infinito, espírito, que somos nós, criados por Deus, e matéria, também criada por Deus, e que serve a nós, espíritos, como elemento para a nossa evolução. Nós nos ligamos à matéria para evoluirmos, para crescermos. E o que significa crescer e evoluir? É alcançar sabedoria, é alcançar paz interior, é alcançar capacidades que nós
ainda nem de longe imaginamos que temos, mas por enquanto estão ocultas devido ao nosso baixíssimo grau de elevação. Somos espíritos em provas e expiações. Não somos espíritos ainda com sabedoria suficiente para aprendermos a lidar com esses poderes divinos que são dados a todos os filhos de Deus, que somos nós. E aqui fechamos mais este estudo do Livro dos Espíritos. Espero que ele seja de proveito a todos que tiveram a paciência de assistir a esse estudo. Muita paz. Fiquem com Deus. E muito obrigado.